Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil, utilizando os três principais demonstrativos financeiros, mais aprofundado aqui no balanço patrimonial e no DRE. E vamos falar um pouco aqui, bem por cima, sobre o fluxo de caixa. Bom, é uma empresa aí que passou por recuperação judicial, uma empresa que trabalha com energia renováveis, né, energia eólica e energia solar. Bom, começando aqui pelo balanço patrimonial, que é dividido entre ativo total, passivo total e patrimônio líquido. O ativo total são os bens e direitos que a empresa tem a receber, e o passivo são as obrigações que ela tem a pagar, e o patrimônio líquido é o capital que é investido pelo sócio e acionistas. Olhando aqui os últimos períodos, a gente consegue verificar que o maior volume financeiro que a empresa tem é de ativo, ou seja, a empresa hoje tem mais ativos do que passivos, ou seja, tem mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar. Mas teve o período que ela passou aqui pelo processo de recuperação judicial, que ela teve mais dívidas do que ativos, ou seja, mesmo se ela liquidasse todos os seus ativos, ela não conseguiria pagar, quitar todos esses compromissos com terceiros. Mas ela fez um plano de recuperação judicial e conseguiu renegociar suas dívidas, e o patamar do volume de ativo voltou a se superar do que era de passivo. E, consequentemente, o patrimônio líquido aqui voltou a ser positivo. Bom, a gente tem aqui, eu pego um subgrupo dentro do ativo total, que é o ativo circulante. É que eu separo geralmente as três principais contas, que é o caixa, contas receber e o estoque. O estoque é uma empresa de prestação de serviço, então ela não tem estoque, não tem um numerário de estoque. Então a gente fala aqui do caixa e o contas a receber. O contas a receber dela está baixíssimo, vem aqui numa leve tendência de alta, vamos verificar o que ocorre nos próximos períodos. O contas a receber aí traz para a gente uma projeção de geração de caixa aí no curto prazo. A empresa tem um volume aqui de caixa pequeno também, é uma empresa aí que está em processo de recuperação judicial, dívidas altas, então ela não consegue manter aí um volume de caixa considerável. Bom, a gente vai falar um pouquinho do passivo. Aqui eu desmembro o passivo em dois grupos, o passivo circulante e o passivo não circulante. O passivo circulante são as dívidas que a empresa tem a pagar no curto prazo, na contabilidade aos próximos 12 meses, e o passivo não circulante, as obrigações que ela tem a pagar acima dos 12 meses, que é o considerado a longo prazo na contabilidade. Visando a questão de giro e fluxo de caixa, o ideal é que o maior volume de dívida da empresa seja alocado a longo prazo. Assim, a empresa tem tempo suficiente de gerar, fazer giro, né, e gerar caixa e honrar esses compromissos. É o que ocorreu nos últimos períodos. Hoje, a empresa tem mais dívidas a longo prazo do que a curto prazo, visando a questão de estratégia de giro de caixa. É muito positivo, mas teve o tempo que ela passou pela recuperação judicial. O maior volume, aí, praticamente aí, 90% do que ela tinha de dívida estava a curto prazo, mas com o plano que ela apresentou de recuperação judicial, ela conseguiu negociar as dívidas para longo prazo. Bom, a gente tem os empréstimos. Os empréstimos são captação de dinheiro no mercado, mas é um capital que tem custos, que são os juros. Então a gente gosta de analisar, verificar como que dificilmente hoje uma empresa não faz captação de empréstimos. A maioria das empresas aqui que eu pego para analisar tem a captação de empréstimos. E é um capital que tem custo, então é verificar como que a empresa trabalha com esses empréstimos aí. Também a mesma estratégia de análise do passivo, verificar qual o volume que está a curto prazo e qual o volume que está a longo prazo. A linha laranja é o longo prazo, nos últimos períodos aí ficou a longo prazo, na questão de giro é muito positivo. E, e o curto prazo é o menor volume financeiro aqui que a empresa tem a pagar com a estratégia e o plano apresentado de operação judicial, a empresa conseguiu renegociar esses prazos. Teve períodos que ela passou por processo de recuperação judicial, que o volume de dívidas apertou aí por curto prazo, a empresa acabou se enrolando, entrando aí no processo de recuperação judicial. Bom, vamos falar um pouquinho de resultado, falando um pouquinho de volume de vendas. O tempo que a empresa passou pelo processo de recuperação judicial ficou num volume muito baixo de volume de vendas e vem apresentando uma recuperação. Vamos verificar o que ocorre aí nos próximos períodos. Está bem tímida ainda esse crescimento, mas está numa tendência de alta. Vamos verificar o que ocorre aí nos próximos resultados e verificar como que. E analisar também para quem tem interesse de se aprofundar
até fazer a aquisição de ações da empresa, verificar como está o mercado aí de energia renovável, que eu não acompanho muito, mas eu estou acompanhando aqui a questão dos números, mas tem a questão de mercado. A análise fundamentalista vai mais além do que os números do balanço, tem que verificar também como que está o mercado. Bom, a gente tem o resultado bruto da empresa aqui, é a primeira apuração de resultado, a gente tem um volume muito alto aqui, foi uma situação não recorrente, logo voltou para o próximo período, para os períodos anteriores. A empresa apresentou alguns prejuízos, apresentou um lucro bem baixo. A empresa ainda está tendo um custo muito alto para poder desenvolver o seu serviço. Resultado bruto, a gente pega o lucro, o resultado, a receita líquida, menos o custo que ela tem, é o custo que ela tem para fazer a prestação de serviço, ou seja, para o custo, o dispêndio financeiro que ela tem para fazer a prestação do seu serviço. Está sendo muito custoso, né? Tem que analisar certinho, verificar o que está ocorrendo, porque a empresa já apresenta prejuízo já no resultado bruto, ou seja, com a sua prestação de serviço, em alguns períodos aqui apresenta prejuízo, ou seja, é uma situação muito preocupante. Verificar como que a empresa faz a margem de lucro da atividade, que já verifica que a empresa não tem uma margem de lucro tão positiva assim. Tem que verificar o porquê é tão custoso a empresa prestar esse serviço, se é concorrência, tem que analisar certinho, verificar o que está ocorrendo, até para a empresa criar uma estratégia e apresentar uma recuperação para ter um resultado mais positivo aí nos próximos períodos. Bom, a gente tem um resultado do período, resultado operacional, perdão, aqui a gente verifica, aqui a gente abrange um pouco mais, não só o custo que ela tem de prestação de serviço, mas também que a gente abrange um pouco também as outras despesas que está ligado à empresa, como despesa administrativa, ah, depreciação, ou seja, outras despesas que envolvem a empresa, mas não está ligado diretamente à prestação de serviço, mas na empresa como um todo. Teve alguns períodos que apresentou prejuízo, alguns períodos que apresentou lucratividade, mas ainda vem muito baixo, uma margem muito baixa de lucratividade. Bom, a gente tem o lucro e prejuízo do período, aqui a gente pega todas as receitas menos todas as despesas. Aqui a gente envolve também as receitas e despesas financeiras e os impostos pagos. Uma empresa que vem apresentando prejuízo, acredito que ela não está pagando imposto. O lucro real, a empresa só paga imposto quando ela apresenta lucratividade e não o que está ocorrendo aqui nos últimos períodos. Então, aqui é mais envolve a questão da despesa e receitas financeiras. Também está bem parecido com os resultados anteriores. Alguns períodos apresentam lucratividade, alguns períodos prejuízo, mas aí está muito baixo, ainda não tem que verificar como que a empresa vai se sustentar depois desse processo de recuperação judicial, o pagamento dos seus credores, e também apresentar resultado, e ela precisa melhorar também na margem da sua lucratividade do sua prestação de serviço. Se já a empresa já apresenta uma margem muito baixa de lucratividade, uma margem de lucro muito baixa já na prestação de serviço, isso ela vai trazer para vai trazer essa lucratividade para abater as outras despesas, a empresa já apresenta uma margem muito baixa, não vai cobrir as despesas posteriores. Então, tem que analisar, estudar a empresa direitinho, verificar como está o mercado, a estratégia da empresa e verificar o que está ocorrendo. Vamos falar um pouquinho do fluxo de caixa na empresa, que é dividido em operacional, investimento e financiamento. Visando a questão do fluxo de caixa, quando a empresa tem geração de caixa, aqui não é negativo, aqui já está negativo, ou seja, a empresa teve queda do seu volume de caixa considerado ao período anterior, um volume até bem maior do que o período, o trimestre, o ano anterior, né? Mas o ideal sempre é que a geração, pelo menos operacional, seja positiva e não que está ocorrendo, está negativa. Está negativa também de investimento e financiamento operacional, que envolve seus principais ramos de atividade, pagamento de fornecedores, recebimento de clientes, ou as atividades operacionais da empresa. A atividade de investimento é quando a empresa compra um ativo imobilizado, pagamento, aquisição de outras empresas, lucratividade de outras empresas quando ela recebe dividendos das empresas que ela comprou, que ela investe.
também não faz muita questão de se é positivo ou negativo. Geralmente as empresas fazem aquisição de ativo imobilizado também, que entra no investimento aqui, que acaba ficando negativo. Geralmente isso aqui fica negativo também. Tem a questão da atividade de financiamento, quando a empresa faz captação de empréstimos ou pagamento de empréstimos. Aquisição de capital social, ou seja, que são quando estão investindo na empresa. Questão de financiamento, quando está entrando dinheiro em, 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 em âmbito externo, por exemplo, quando entra empréstimo, quando está pagando empréstimo, aquisição de capital social, ou seja, quando a empresa está entrando dinheiro da empresa, não de forma de venda, mas sim de captação de empréstimos ou capital social. Então, pessoal, termino aqui a análise. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto.